Vamos ver questõezinhas de MDC. Como é que isso cai em prova, que é o que importa pra gente. Vamos lá? Ó, uma costureira possui 2 rolos de fita. Um branco com 48 metros. Então, o branco, 48 metros. E outro vermelho com 36 metros. Vermelho, 36 metros. Beleza. Ela vai cortar, então vai marcando palavrinhas-chaves que fazem com que você identifique que a questão é de MDC. Ela vai cortar. Se ela vai cortar, ela vai dividir esses rolos, não é isso? Ela está cortando, ela está dividindo em pedaços. Beleza. De modo que cada pedaço tenha o mesmo tamanho. Então peraí. Se ela vai cortar os rolos desde que eles tenham o mesmo tamanho, então ela vai cortar, ela vai dividir de maneira igual, porque ela quer que todos tenham tamanhos iguais. Então, se ela vai cortar de maneira igual, o que é o MDC? Máximo divisor comum. Então, é dividir de maneira comum, dividir de modo igual. Percebe? Então, já é o que você se liga. Opa, se eu vou dividir de modo comum, dividir de maneira igual, é MDC. E é isso que eu quero que você leia na questão e identifique que é questão de MDC. E ela aqui ainda falou maior maneira possível. Então, maior te lembra máximo. Máximo divisor comum. Show? Beleza. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o MDC. Por 2. 48 por 2, 24. 36 por 2, 18. Por 2, 12 e 9. Agora eu não posso por 2, porque 9 não dá por 2. E eu estou fazendo um MDC. Por 3, 4 e 3. Tem alguém que divide o 4 e o 3 ao mesmo tempo? Não. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Está aqui o 12, em vermelhinho já. Agora presta muita atenção, muita atenção. Esse 12 metros que eu achei, repara, o rolo branco tinha 48 metros. O rolo vermelho, 36 metros. A maior maneira possível de você cortar esses rolos, desde que eles tenham o mesmo tamanho, é você cortar eles de 12 em 12 metros. Concorda? Beleza. Agora, o rolo que tem 48 metros, se eu estou cortando ele de 12 em 12, ele tem 48 metros. Se eu estou cortando de 12 em 12, é porque eu vou ter quantos pedaços dele? Eu vou ter 4 pedaços. Olha o número que sobrou. Porque 12 mais 12, 24. Com mais 12, 36. Com mais 12, 48. Então, eu vou ter 4 pedaços do branco. O rolo branco, ele vai ter 4 pedaços. O rolo vermelho, ele tem 36 metros. Se eu também vou cortar de 12 em 12, 12, 24, 36. Ele vai ter 3 pedaços. Então, o rolo vermelho, ele vai ter 3 pedaços. Ele vai ter, 3 pedaços. A questão 2 pergunta qual a menor quantidade de pedaços. Eu vou ter
4 pedaços do branco com 3 pedaços do vermelho. Eu vou ter um total de 7 pedaços. Por isso o gabarito é a letra C. Talvez você esteja pensando assim, mas Felipe, por que ele usou a palavrinha menor? Aí você tem que interpretar comigo. O 12 não é o maior corte possível que eu consigo dar, desde que seja igual. Concorda comigo? É o maior corte possível. Imagina um rolo, tá? Se eu cortar de 1 em 1, eu vou ter, por exemplo, o 48 metros. Se eu cortar de 1 em 1, eu vou ter 48 pedaços. Se eu ficar cortando de 2 em 2, eu vou ter 24 pedaços. Quanto maior o corte que eu dou, menos pedaços eu tenho. Observa isso? Se eu cortar pequenininho, eu vou ter vários pedaços. Se eu aumentar o corte, eu vou ter uma quantidade menor de pedaços. Então, como o 12 é o maior corte que eu consigo, o maior corte gera uma quantidade de pedaços menor. Então, muito atento, muito cuidado aqui, porque eu vou te dar um macete agora. Eu olhei a questão, percebi que é para você dividir, é questão de MDC, sempre MDC. Se ele pede para você o maior modo de dividir esses números, você vai pegar esse resultado e vai marcar como gabarito. Então, se ele pedir maior ou máximo, você vai olhar para o resultado e você vai marcar o gabarito. Agora, quanto maior é o número que está dividindo, menor vai ser o resultado. Se ele pedir menor, você não vai fazer MMC não, porque tem muito aluno que fala assim, máximo divisor comum, maior é MDC. Mínimo múltiplo comum, mínimo, menor é MMC. Não, aqui não tem nada a ver com MMC, porque MMC é mínimo múltiplo. Eu estou multiplicando. Aqui não é uma questão de multiplicar pedaços. Aqui é uma questão de você dividir em pedaços no rolo. Agora, esse menor, ele só surge por quê? Porque quanto maior o número que eu estou dividindo, menor vai ser o resultado. Se eu pego, por exemplo, o 20. Se eu pego o 20 e divido por 2, eu vou achar 10. Se eu dividir por 5, eu vou achar 4. Percebe? Então, quanto maior o número que está dividindo, menor vai ser o resultado. Então, se ele pergunta menor, você não vai olhar para cá. Você vai olhar para os números que sobraram. Então, fica com esse macete. Fiz o MDC. Ó, aqui tá os números. Fiz o MDC. Achei o resultado aqui e sobraram alguns números aqui. Se ele pergunta maior, máximo, você vai olhar para o resultado que você encontrou aqui. Se ele perguntar o menor, o mínimo, aí você vai olhar para o que sobrou aqui. Fica com esse macete aí.